A polidez é a origem de todas as virtudes, mas não necessariamente é uma. Como não se cria algo no vácuo, precisamos de um início que sirva de base. Até poderíamos dizer que ela é superficial, ou talvez uma aparente virtude, já que muitas vezes a polidez não passa de aparências. Ela não se importa com a moral, não tem a preocupação de estar a serviço do bem ou do mal, do certo ou do errado. Um assassino pode ser polido com sua vítima, contudo, seus atos não serão menos punitivos ou rechaçados. A polidez está presente nos melhores lugares. É convidada de honra de grandes festas, cerimônias, confraternizações. Circula nas melhores rodas, torna o convívio social muito mais aprazível, torna seu portador arauto do politicamente correto. E como sabemos todos, o politicamente correto, quando se expõe, é muito mais precavido que verdadeiro em seu pensar. Sua comunicação adequa-se à aceitação do outro. Fala o que o outro deseja ouvir. Tem o cuidado de não ferir de forma alguma sensibilidades alheias. Somos tão sensíveis que uma pequena crítica nos manda para o limbo, onde chafurdamos em meio à nossa pequenez ou subimos nas tamancas, nos outorgando defensores dos bons modos, nos sentindo vítimas. Por outro lado, pequenos elogios nos conduzem ao Olimpo. Inflamos de tal maneira que Zeus se sentiria ofuscado. Somos um prato cheio para os bajuladores, os politicamente corretos, os polidos por interesse, que sabendo disso, nos manipulam a bel prazer. Assim sendo, a polidez torna-se alvo de desconfiança, mostrando-se com duas faces, aparências que merecem uma análise mais profunda. Como poderemos saber quais as reais intenções da polidez? O que ela esconde e o que ela realmente pretende mostrar? Quem está por trás das belas palavras, das gentilezas? Todavia, isso não tira seu valor, sua importância, sua utilidade. Mesmo porque, sem ela, talvez não haveriam as virtudes de fato. Afinal de contas, um sujeito tosco ou embrutecido não conseguirá a mesma atenção de um sujeito fino, polido. Por vezes, é exatamente isso o que separa aquele que conquista e o que é desdenhado, entre o sucesso e o fracasso. La Bruyère, filósofo francês, diz que a polidez realça o valor do homem, tornando-o agradável, e que são necessárias qualidades eminentes para ser tolerado sem boas maneiras. Portanto, um sujeito mediano e polido circula melhor socialmente do que um cara genial, mas déspota. A polidez parece não passar de sedução, ou seja, aparentar ser o que não é. A questão é que isso não se sustenta por muito tempo. Polidez insuficiente. No grego, a palavra sedução tem a mesma raiz etimológica que destruição. Isso porque o sedutor, o mais das vezes, promete e não entrega. Contudo, na medida em que o outro acreditou na sua promessa, passa a esperar que a entrega chegue a qualquer momento. Cria expectativas, faz planos, te coloca em sua vida. Você passa a fazer parte do mundo do outro de uma forma especial. Todavia, como toda sedução tem prazo de validade, em algum momento as cortinas caem.
e a mágica se revela uma farsa, para fazer alusão ao mágico de Oz. Você então decepciona, destrói o outro. Sedução e destruição caminham lado a lado, formando a tríade com a polidez. A polidez é ambígua. Diz o filósofo francês André Comte-Sponville. Isso porque pode encobrir tanto o melhor quanto o pior. E é por isso que ela se torna suspeita. Todo cuidado é pouco. Contudo, uma verdade dolorosa dói menos quando dita com polidez. A verdade certamente não precisa abrir mão dessa leveza, dessa sutileza adocicada que a polidez proporciona. É como embrulhar uma notícia ruim com papel de seda. Enquanto desembrulha de forma cuidadosa, a mente se prepara para o pior. A polidez ajuda a enxugar as lágrimas, afaga o coração agitado, partido ou de luto. Sua ambiguidade não a condena. Simplesmente devemos ter a consciência de que é parte de sua natureza. Contudo, a ambiguidade da polidez nos mostra que devemos ser prudentes. Conhecemos as pessoas à medida em que as vemos agindo. Quando as enxergamos atuando livremente nos ambientes sociais, principalmente quando pensam não serem observadas. O filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau dizia que é na sociedade, quando ouvimos os indivíduos falando e na medida em que mostram seus discursos, escondem suas ações. Mas a verdade é que a história está sem véus, e estes serão julgados pelos fatos. Em algum momento, os incongruentes se contradizem. Em algum momento, se revelam, e então sua verdadeira natureza vem à tona. Apenas polidez não se sustenta, antes sim ostenta. Uma nuvem pode esconder o sol por um tempo, mas jamais para sempre. E Rousseau completa dizendo que, comparando o que fazem com o que dizem, vemos ao mesmo tempo o que são e o que querem parecer. Quanto mais se mascaram, mais os conhecemos. Polidez inconsistente, portanto. Lembremos do cavalo de Troia, um presente, como foram polidos ao nos oferecer tão belo e colossal presente, poderiam dizer os troianos. A polidez nos afeta e nos embriaga lentamente, como uma doce champanhe. A polidez é o doce que esconde o álcool. A polidez é enfeite, é aparência, e talvez nos afeta tanto porque também somos superficiais. Uma ninharia nos consola, porque uma ninharia nos irrita, já dizia o filósofo francês Blaise Pascal. Não conseguimos ver além de nossos próprios olhos. Não conseguimos perceber que o doce da polidez nos embriaga sem nos darmos conta. Nisso, a polidez acaba por nos ferir, talvez por sermos imprudentes e não analisarmos o contexto. Talvez uma lucidez maior impediria a Troia de trazer o presente espartano para dentro de casa, para dentro de si, quando se trata do indivíduo. É claro que nem sempre é possível fugir das garras de astutos polidos, que por trás dos ornamentos escondem armamentos. A polidez é o terreno fértil que dá condições às virtudes de brotarem, crescerem e se fortalecerem. Sem ela, não teríamos a possibilidade da prática do bem, da excelência. Assim como muitas virtudes, a polidez é como uma faca.
e ela pode cortar para o bem ou cortar para o mal. Isso dependerá do caráter, dependerá da moral de cada um em lidar com isso no convívio social. Uma criança nasce sem moral, explica Sponville, e é a partir daí que a polidez começa a fazer a sua parte como origem. Com o tempo, essa criança é educada na cultura do dever. Não pode isso e não pode aquilo. Isso é certo, mas aquilo é errado. Isso é bom, mas aquilo é ruim. O bem e o mal. A criança aos poucos faz as diferenciações e incorpora as ferramentas da polidez no trato diário. Mas como nos tornar virtuosos, sendo que por natureza não somos? Aristóteles diz que as coisas que precisam ser aprendidas para fazer, é fazendo que se aprende. É preciso fazer para então aprender. É necessário, portanto, praticar. Aristóteles diz que, praticando atos justos, nos tornamos justos. Mas como praticar quando ainda não sabemos? O vazio deixado por Aristóteles preencheu o filósofo alemão Immanuel Kant, ao dizer que essa aprendizagem é obtida pela disciplina. Até que a criança não sabe fazer, é preciso que alguém faça por ela. Desta forma, um educa o outro de geração em geração. É primeiro com o ensino das boas maneiras que a criança assimila do adulto, que é seu modelo. É por imitar o adulto virtuoso que a criança poderá se tornar da mesma forma virtuosa. No começo é só polidez. A criança diz por favor, diz obrigado, pede desculpas, mas ainda não sabe o que isso realmente significa. No entanto, já assimila respeito ou reconhecimento. Portanto, ser bem educado nada mais é que ser polido. A polidez, portanto, não é uma virtude, mas serve de simulação para que possamos aprender. Contudo, na medida em que somos adultos, já passou o suficiente tempo para sermos apenas polidos. É preciso ter incorporado certas virtudes e, por vezes, até podemos admitir a dispensa da polidez, mas nunca das virtudes. Podemos ter um indivíduo grosseiro, mas generoso, e este vale mais que um covarde polido ou um imprudente polido. Seria a perfeição humana que todas as virtudes viessem acompanhadas da polidez, mas depois de um tempo não será mais condição, já que a vida teve tempo bastante para imitar. Antes justo que polido. Que os mestres continuem, primeiro com todo amor, segurando e soltando os seus filhos e alunos, lhes ensinando a serem polidos para que aprendam a serem virtuosos em ato com a vida.